E aí, galera do canal de Orion, beleza? Tô aqui de volta, cara. Quanto tempo, hein? E eu só arrumo problema pra mim, né? Porque eu vim hoje fazer um vídeo dificílimo aqui no Desvendando Mitos. Que vídeo é esse? Esse vídeo foi um desafio que eu me propus, vocês votaram e eu topei. Falei, cara, vou fazer, entendeu? Qual que é o desafio? É falar sobre a depressão. A depressão, o mal do século? Bom, a diferença desse conteúdo, desse tema, né? É de que nós já temos a resposta. A depressão é um mal do século, já foi definida pela OMS. E nós aqui não discordamos da OMS. Sabemos, sim, que com certeza eles têm dados para dizer que a depressão é o mal do século. Mas a nossa missão aqui vai ser trazer exatamente luz a esse problema e tentar colocar um panorama, um debate histórico, sociológico, psicológico desse problema. Eu não sou formado em psicologia, eu não sou da área, né? Mas estou tendo aqui acesso, vou fazer isso, tendo acesso à literatura de pessoas da área, como Erich Fromm e Moacir Scliar, e também vou contar com a ajuda de sociólogos e historiadores, dos quais nós vamos criar aqui um grande levantamento, um pequeno levantamento, porque eu acho que um grande levantamento seria bem difícil. O que nós vamos fazer é esclarecer alguns pontos mesmo, para a gente refletir sobre esse grande fenômeno que é a depressão, de modo geral, né? Ocorre com os seres humanos, é uma patologia, né? Definido como uma doença, e vamos dizer, ela é invisível. E na história ela já foi dada como um monte de coisa, ela já foi denominada, ela já foi diagnosticada de formas diferentes, porque ela não existe só agora, ela não surgiu no século XXI, no século XX, né? Nós acompanhamos o processo de cientificação, né, de cada vez mais de aprimoramento do termo, até chegar no termo depressão. E hoje nós acompanhamos toda a literatura científica e, né, a literatura geral tratar como o processo do ser humano de se recolher, de se perder o desejo da vida, perder o desejo, a vontade de agir, como depressão. Mas já foi considerado melancolia, já foi considerado uma psicose, né? Uma psicose maníaco-depressiva, né? Já foi considerada uma lipemania, né? Como é o termo utilizado por um filósofo, por um psicólogo, né? Que cria o termo lipemania, que é o psiquiatra, né? Na verdade, Jean-Estienne Esquirol, que foi um discípulo de Pinel ali no século XVIII por XIX. Ele cria um outro termo, que é esse termo, lipemania. Ele queria que fosse o termo científico para se denominar esse processo de abatimento, de reclusão, de esfriamento do desejo da vida, né? Mas o termo não vigorou. Bom, o que eu tenho para falar, para começar aqui, é que nós temos muita coisa. É muita coisa que a gente pode dizer sobre esse tema da depressão, ou como nós vamos falar mais aqui, sobre a melancolia, né? Sobre a tristeza, sobre o mal-estar na civilização, né? Já citando aí um livro do Freud, ou mal-estar na pós-modernidade, citando aí um livro do Bauman. O que nós queremos aqui é esclarecer alguns pontos históricos, brevemente, tá? Então por isso que nós vamos fazer o vídeo parte 1 e parte 2, beleza? Então esse parte 1 eu vou focar em alguns aspectos históricos dessa questão da depressão, e na parte 2 eu vou trazer a minha opinião, juntamente com uma reflexão mais da psicologia social e juntamente com outros teóricos mais recentes, né, que estão trabalhando mais próximo desse problema, para a gente trazer aí, vamos dizer, uma suposta solução do problema, né? O que poderia ser a solução. Mas primeiro eu vou levantar
vamos dizer, o que o Moacir Scliar fala, que é muito importante, é nós não esquecermos do que foi escrito sobre isso antigamente, do que foi pensado sobre isso antigamente. Infelizmente, nós que nos dizemos modernos, ou pós-modernos, ou ultramodernos, tentamos sempre ignorar o conhecimento antigo, né? O conhecimento antigo era arcaico, ele era, vamos dizer, ineficiente. Hoje nós temos muito mais o que descobrir, nós temos formas de atuar diferente, tecnologia, beleza, temos mesmo, e conseguimos uma eficiência, mas não podemos jogar no lixo uma grande tradição, cara, uma grande corrente de pensamento. Nós não fazemos isso com a filosofia, não fazemos isso com a história. Tudo que deve ser preservado tem que ser trazido à tona, né? Então, muita coisa do passado, por exemplo, nesse assunto que se diz aí sobre a reclusão, o abatimento das pessoas, já foi citado por vários autores na história, né? As pessoas não surgiu esse processo agora no século 20 e 21, como eu falei, já existe, né? E as mentes pensantes da época estavam atentas a isso e tentando decifrar o que leva o ser humano a perder o desejo pela vida, a perder a vontade de agir, a perder a sua energia vital, né? Então eu vou trazer para vocês alguns pontos. Bom, historicamente, né? Na transição do feudalismo, juntamente com a erosão, né, da Igreja Católica, que vinha se perdendo cada vez mais território, perdendo assim fiéis, perdendo assim um prestígio, e vindo ali a emergir posteriormente a Revolução, a Reforma Protestante, nós temos o surgimento de uma palavra que vem à tona, o individualismo. Tá? O individualismo seria a grande, vamos dizer assim, a grande ideologia que dá margem para uma nova era da humanidade. Porque a Idade Média, né? A Idade Média e as idades antigas também eram idades coletivas, né? Que as pessoas dividiam um estilo de vida coletivo, onde existia o comunitário, existiam as terras comuns, né? As pessoas tinham rituais comuns, a vida era regulada entre a comunidade, as pessoas não destoavam de certas, vamos dizer assim, comportamentos, né? Então você tinha ali um modo de vida coletivo, né? Em que as festas religiosas, né, era para todos, todo mundo participava. Então a Idade Média, vamos dizer assim, como um período marcado aí pela grande presença da religião católica, as pessoas se sentiam parte de um todo. E como a gente vai falar depois do próximo vídeo, no parte 2, essa questão da solidão é grave para o ser humano, né? E quando você faz parte de um todo, você não se sente solitário. Você faz parte do todo. Você faz parte de um coletivo. Se você faz parte de um coletivo, você não se sente só, né? Então, na Idade Média, a propensão, né, a probabilidade de você se sentir só e eventualmente você ter a sensação de que você está desligado da sociedade ou que está jogado para escanteio, né, como o pessoal fala, era menor. Mas, mesmo assim, tinham pessoas que eram mais reclusas e tal, como desde a antiguidade, né? Então, por exemplo, Hipócrates, que é o médico da antiguidade grego, né? Ele já citava o problema da melancolia, já tentava decifrar aspectos biológicos para por que ocorrer isso, né? Então ele dava uma explicação de que existia dentro do nosso aparelho digestivo, principalmente nos órgãos entre o fígado e o baço, uma bilis negra, né? Uma bilis é que é um órgão que faz a liberação de substâncias para que digere a comida. Essa bilis negra ela provocaria este mau humor, ou vamos dizer assim, a ausência de humor, nem é o mau humor, a ausência de fortes emoções e de uma certa melancolia, uma reclusão. E ele dava, lógico, o diagnóstico da pessoa que estava
enquadrado nessa melancolia. E ele sempre tinha algumas dietas, né? Alguns comportamentos, né? Que a pessoa deveria mudar na vida dela para que ela conseguisse recuperar. E aí vinha uma questão da alimentação. Existem os alimentos que são considerados alimentos que aumentam a nossa felicidade e alimentos que são considerados que incentivam a frieza e o comportamento mais melancólico. E aí está ligado já a uma dualidade, né? Vamos dizer assim, uma separação, uma bipolarização do mundo, em que alimentos frios estão ligados a isso, a uma melancolia, e alimentos quentes, né, como algo ligado mais a alimentos quentes, vamos dizer assim, alimentos que são mais apimentados, mais encorpados, com mais sabor, que causam fervor, vamos dizer assim, alimentos que estimulam o metabolismo humano a se fortalecer, a se aquecer. Esses alimentos eram recomendados. E também atividades físicas e tudo mais. Então, para você ver como Hipócrates não estava tão distante do entendimento do que é a depressão hoje, né? Hoje em dia, os médicos também receitam que a mudança de hábito é algo importante para mudar, para caminhar para resolver essa patologia. Está ligado ao hábito de vida, ao estilo de vida, que se torna patológico, né? Que se torna uma doença quando irrefletidamente você vai seguindo o modo de vida, né? Bom, o individualismo, então, e aí eu queria falar, antes de falar do individualismo, na verdade, o Aristóteles, por exemplo, ele já pensava de outra maneira, né? O Aristóteles acreditava que os seres humanos melancólicos são os seres humanos mais sábios. Vamos dizer que a melancolia seria própria da sabedoria, a melancolia é própria de quem tem um olhar diferente para a natureza, para tudo, né? Então ele via que as pessoas mais sábias da época dele, as mais inteligentes, eram melancólicas. Logo, ele já ligou que... Aí ele pega a explicação de Hipócrates e fala que essa bilis negra, esse processo de melancolia que ocorria, criava-se um certo comportamento propício à inteligência. E várias pessoas concordavam com Aristóteles. Várias, né? Até hoje, se nós buscarmos aí, nós vamos encontrar muitas pessoas que acreditam que o comportamento de um sábio é um comportamento mais recluso, ou um comportamento de um cara muito inteligente, né? É de uma reclusão, é a busca pela biblioteca, que seria o exemplo de um lugar onde você vai, você fica em silêncio, você se concentra e se debruça sobre aquela pesquisa, e aquele momento é um momento de dedicação à pesquisa, né? E não é um momento que você está desfrutando de outro tipo de humor, de outro tipo de exercício da sua vitalidade, que não é o conhecimento. Então você está se deliciando com o conhecimento, mas em silêncio, não tendo contatos, sozinho, né? É o trabalho do escritor, é o trabalho do pesquisador, sozinho, né? Então o Aristóteles também não estava muito enganado nesse sentido de pensar que o trabalho de pessoas que vão buscar o conhecimento sempre vai ser um pouco mais recluso, e sempre ele vai buscar se abster do coletivo, de estar com a multidão, para tentar estar um pouco mais só e refletindo e buscando, vamos dizer assim, o entendimento das situações, né? Bom, e aí, na Idade Média, né, em si, no fim da Idade Média, você tem então esse grande individualismo. Nós voltando aqui para a Idade Média. O individualismo surgindo com a Reforma Protestante, com Lutero, né, Calvino também. E um acontecimento interessante foi que o individualismo, ele surge com uma ânsia de gozar a vida, né? Ele surge como uma ânsia das pessoas viverem, né, uma vida que parece que eles estavam presos, né? Parece que estavam presos ao coletivo, então a vida agora se abriu a eles, né? Só que esse momento de transição entre Idade Média, né, e o início da modernidade, do Renascimento, da Reforma, a Reforma lá em 1500, então antes disso já começou a se revelar esses pensamentos, né, até chegar na Reforma Protestante.
E nessa época, a Idade Média na Europa era rodeado de epidemias também, né? Parecido com o que nós estamos vivendo. Aí nós temos a peste negra, né? E outras doenças que estavam cada vez mais surgindo, né? E sendo de alto contágio, mas principal a peste negra. E as pessoas estavam ali querendo gozar a vida, agora com esse espírito de individualismo surgindo, eles queriam agora participar da vida, fazer parte da vida agora, mas de uma maneira diferente. Buscar o gozo da vida, buscar a sua vitalidade que parecia que estava escondida nos tempos anteriores, tão presa às tradições religiosas e tudo mais. Um cara chamado São Francisco de Borja já falava de uma morte arraigada na existência. Um cara ligado à igreja, né? E São Francisco de Borja já falava de uma morte arraigada à existência. Ele falava que todos os seres vão morrer, a morte faz parte da nossa vida, ou seja, não tem como nos desligarmos dela, né? Não tem como nós sermos felizes completamente, né? Ou seja, nós temos que aceitar que a tristeza faz parte do nosso ser. E isso faz um sentido gigantesco, né? Freud vai pegar lá no conceito de Eros, né, que é o amor, Thanatos, para definir que existem dois universos dentro do ser humano, duas pulsões que comandam os desejos. É o desejo da morte e é o desejo da vida, né? Então, o controle entre essas pulsões é que mantém o ser humano vivo, né, nas suas vitalidades. E o São Francisco de Borja estava querendo dizer só o seguinte, que não poderíamos negar que a melancolia e que a tristeza faz parte do ser humano. A tristeza faz parte do ser humano e ela está na gênese da nossa vida, né? Outro cara da Reforma Protestante que é o Calvino, já tem uma ligação muito forte com essa ideia de que o sofrimento e de que a melancolia, a tristeza faz parte e ela é, vamos dizer assim, educativa, né? Então, para Calvino, por exemplo, a paixão de Cristo, né, aquela agonia de Jesus Cristo sendo torturado até chegar no momento da cruz, importava mais do que a sua ressurreição. A ressurreição, que é tão importante como aprendizado, como exemplo, né, de divindade de Jesus Cristo, para Calvino, por exemplo, é considerado algo ainda menor, e o que é maior é a sua terrível, né, agonia, a sua morte, que mostra como ele sofreu por nós. E aquele sofrimento é educativo, aquele sofrimento vamos dizer assim, instrutivo para a geração que vai ter que aprender com aquele sofrimento que não foi em vão, né? Foi pelos pecados, para libertar as pessoas, né? Outro cara que eu quero citar, ainda dentro desses períodos que nós estamos em transição, é um cara chamado Francisco de Quevedo, né? Mas não é o Padre Quevedo, tá? É Francisco de Quevedo, que falava que aquilo que chamais de morrer é acabar, aquilo que chamais de morrer é acabar de morrer, e o que chamais de viver é morrer vivendo. Só para vocês terem uma ideia de como eles começaram a entender a morte de outra maneira, se aproximar de que a ideia de morrer, né, é algo inevitável e de que você vive a vida para chegar neste momento fatídico, que é a morte, né? E a vida cada instante você está desfalecendo, né? Esse tipo de pensamento, as pessoas pensam, mas então eles estavam fazendo um apoio à melancolia, como é que era isso? Não. Na verdade, eles estavam entrando em entendimento de que agora, como eles são cada vez mais desligados do coletivo e de uma religião que comanda e que redime os pecados e que cuida da vida coletiva, eles agora têm a obrigação de se entender. Seria um processo também de autoconhecimento que a humanidade está tentando desenvolver, de saber que o sofrimento não é algo separado e de que nós temos que saber lidar com isso de alguma maneira. Um cara chamado John Donne, né? Ele nasceu no século XVI, viveu até o século XVII. Ele tem um famoso poema, né, que é aquele não me perguntes por quem os sinos se dobram.
eles se dobram por ti. O Raul Seixas tem uma música sobre os sinos se dobram e tal. Esse cara foi o responsável por criar um livro famoso, um texto famoso, chamado Biotanatos, né? Criando a tese, em 1644, de que o suicídio não é algo, pecado, não é um pecado. O suicídio não é um pecado e que a pessoa teria o direito de tirar sua própria vida, né? Não seria um pecado, porque o suicídio para a Igreja Católica e para a longa tradição cristã seria um pecado, você tirar a vida que Deus lhe deu. Mas para ele queria defender ali, racionalmente nesse texto, Biotanatos, de que o ser humano tem o direito de tirar a sua vida, caso o sofrimento e o peso da existência fosse grande. Para vocês verem como a melancolia já está sendo tratada de outra maneira nesse período. Já é desvinculada a uma ideia de religião. Eles já querem mostrar que existe um problema. As pessoas vão se deprimir e nesse processo de depressão, né, da melancolia profunda, a pessoa poderia tirar a sua vida. E eles não queriam culpar essa pessoa como pecadora, né? Porque eles queriam falar que se o peso da existência for tão grande que a pessoa tire sua vida, não é um pecado. Seria algo que ela estaria somente adiantando aí esse processo natural, né? Que iria acontecer. E ela, como um ser racional, teria esse direito. Então, assim, vocês percebam que isso vem se alastrando na cultura ocidental, né? Aí nós temos que falar que a modernidade vai potencializar cada vez mais pensamentos no intuito de separar o indivíduo, né? O indivíduo ele está separado cada vez mais do seu coletivo. O indivíduo cada vez mais ele pensa nele, né? Ele é narcisista, né? Ele é hipertrófico, o ego é hipertrofiado, né? Como o Freud vai falar. E cada vez mais nós vamos ver o surgimento do eu. Um dado interessante sobre o surgimento do eu é, por exemplo, o surgimento do direito autoral com um cara conhecido também, que é o Montaigne. Por exemplo, Montaigne, né? Montaigne começa a ser um dos primeiros seres humanos, né, a assinar suas obras. Isso tem uma representatividade gigantesca, porque anteriormente as pessoas não tinham o hábito de assinar os quadros, as pinturas, assinar as suas obras escritas, tanto que existe um grande problema de estudo, de pesquisa, porque você encontra uma gama de escritos que não foi escrita pela mesma pessoa, mas eles não se denominam, eles não têm assinatura, e os pesquisadores têm que decifrar de quem que é. A partir do momento que o ser humano começa a ver que ele é um ser único, individual, e que suas decisões sofrem consequências, e já existe uma correlação aí com o surgimento de uma sociedade onde você é responsável pelo que fala, você é responsável por suas ações judicialmente, né? Não que antes não seja, você também era responsável por que você fazia, né? Mas agora de uma forma muito mais ligada às tradições racionalistas, né? Então surge o direito autoral, né? Você assinar a sua obra, você ter o domínio, você ter a autoria do que faz, né? Então a afirmação do eu se torna cada vez mais popular, com o exemplo aí também do espelho, né? Você se enxerga, você se vê como um ser que tem vaidades, né? Que busca a sua modelação, você vai se modelar na sociedade para mostrar, para se vender, entendeu? Então esse aspecto aí, esse aspecto do espelho é para remeter a isso para nós, né? Então no Renascimento, a memória era frequentemente representada sob a forma de um cão negro. Como o cão, a memória é um fiel acompanhante do homem. Então, estou lendo uma citação aqui do artigo do nosso amigo Moacir Scliar, né? Que eu vou deixar disponível para vocês verem. Então, no Renascimento, a memória era frequentemente representada como um cão negro, remetendo essa questão do cão negro à bilis negra.
que era responsável pela liberação desse humor da melancolia. Ou seja, a memória está ligada à melancolia. Cada vez que você lembra de alguma coisa, a tendência de você se entristecer é maior muitas vezes. Porque você lembra de momentos traumáticos, a memória ela seleciona o que você vai ver, o que você não vai ver. E isso é um processo, né, de que alguns autores acreditam que faz parte da melancolia, né? Nietzsche, por exemplo, um autor mais recente, para nós citarmos aqui, acreditava que a memória em excesso faz mal. A memória em excesso não permite o ser humano desenvolver, se libertar, né? E a memória deveria ser realmente um processo. O esquecimento é um processo importante para o ser humano, porque ele deve esquecer algumas coisas e selecionar o que necessariamente tem que estar no seu consciente, né? Bom, isso é o panorama que eu quero traçar para vocês. A melancolia ela vem crescendo até chegar na modernidade. Vários autores trazendo reflexões, né, do que seria essa melancolia do ponto de vista um pouco clínico, científico, mas também do convívio social, como que lidar com isso, né? E só lá, né, por exemplo, nos anos que inicia a modernidade, nós vamos ter uma clareza do que significa essa depressão de verdade, né? E nós vamos ter uma potencialidade dela, nós vamos ver a potência dela, justamente por um desses requisitos que eu coloquei, o individualismo. O individualismo cria uma espécie de sentimento narcísico no ser humano que vai aumentando, né? E hoje não preciso nem falar, né? No livro aí, O Mal-Estar da Pós-Modernidade, é um livro que fecha esse assunto no sentido de que nós estamos num mundo totalmente conectado, tudo é muito efêmero, tudo é muito rápido, e do ponto de vista, o que nós vamos, como que fica o nosso psicológico dentro disso? Como que fica o nosso eu, a nossa emoção dentro disso, ou num lugar onde é colocado estímulos para nós sermos cada vez mais cada vez mais dono do mundo, cada vez mais dono da minha opinião. Eu posto uma opinião no Facebook, a opinião é minha, né? E não quero respeitar a de ninguém. Então, assim, essa vamos dizer, essa intriga criada, né, muitas vezes acelerada aí, causou no ser humano uma extrema solidão também, né? Então existe uma ambiguidade, né, um processo aí de, vamos dizer assim, de pulsão social, até ligada a uma melancolia profunda, de se sentir desligado da natureza, de se sentir desligado da sua natureza verdadeira, né? Então, algumas explicações também vinham da astrologia, né? E por isso que o livro que eu vou colocar citando aqui, né, que é o Saturno nos Trópicos, a melancolia europeia chega ao Brasil, fala de Saturno, porque Saturno seria o planeta responsável por... Ele é o planeta que regula a melancolia, vamos dizer assim, né? O lado mais triste, o lado mais frio. Marte já coordena o lado mais quente, mais de temperamento, né? Vamos dizer, mais ligado aos temperamentos quentes, né? Então existe toda uma astrologia em cima disso. E existe também toda uma dietética em cima disso, né? Existem alimentos, como eu já falei, e o vinho, né? Depois do Renascimento, depois da Idade Média, o vinho sempre foi considerado uma bebida que aquece o temperamento. Mesmo ele sendo usado como forma de ritual, né, de comunhão entre os cristãos, sendo o sangue de Cristo, o vinho também tem uma função, vamos dizer assim, hoje em dia nós sabemos também que o vinho tem uma função no corpo. Ele regula a questão sanguínea, ajuda os batimentos cardíacos, ajuda o sangue a trabalhar melhor. Se você tomar ali um cálice antes do almoço, né, é recomendado ali uma pequena quantidade por dia, você está ajudando o seu organismo. Então, a nossa missão também é mostrar
que os antigos, as pessoas dos antepassados, eles não estavam totalmente errados sobre os diagnósticos que eles fizeram sobre a depressão. O que eles estavam, na verdade, era distantes ainda de alguns testes e de alguma evolução científica para entender mais profundamente como ocorrem os processos químicos, como ocorre toda a questão que envolve os hormônios da felicidade, os hormônios da tristeza, o que causa a tristeza. Mas eles estavam certos de que sim, o hábito, a vida, o que você come, o que você faz, tem influência, tá? E depois nós vamos ampliar todo esse debate no parte 2, tá? Então eu vou deixar para o parte 2 para a gente dizer mais coisas, trazer Saturno nos trópicos com mais profundidade. Eu já tratei de bastante coisa dele aqui, do artigo que eu vou deixar para vocês e de notícias também, né? E também vou trabalhar o Erich Fromm, também vou trabalhar o Bauman, Freud e vários outros caras que podem nos ajudar, tá? Bom, então vou me despedindo aqui. Quero, antes de encerrar, quero agradecer demais a todo mundo que está chegando para ajudar o canal. Está chegando vários amigos, pessoas que eu admiro, e nós estamos aí criando uma corrente mesmo de solidariedade, de busca pelo esse conhecimento e por dar algo de qualidade para vocês. E só tenho a agradecer, sabe? Só tenho a agradecer, está sendo satisfação para mim. E quero poder fazer isso mais para vocês, tá? Eu estou gostando desse feedback, dessa interação que nós estamos tendo e quero ampliar, quero trazer coisas cada vez melhores, tá? Então no parte 2 nós estaremos aí. Quero também deixar aqui uma indicação de um curso de redação muito bom, de que eu tive acesso. O criador dele me enviou e eu vi, o curso é muito bom, tá? E eu recomendo. Eu acho que se você fizer esse curso, você tem uma grande chance de aprender a escrever melhor e de descobrir, destravar formas de pensamento para colocar no papel e se sair bem em uma prova, numa eventual prova, ou para você aprender a escrever bem uma redação e postar na internet, você publicar no seu blog, você fazer alguma coisa que envolva a escrita, tá? Então eu vou deixar aí o link para vocês acessarem e ver o preço e comprar esse curso que você pode fazer durante o tempo que você quiser, que tem uma plataforma online própria para isso. Você vai aprender da sua casa na quarentena e vai ser ótimo, tá? Então é isso aí, vou deixar a indicação do curso, vai estar aí para vocês e até o próximo vídeo, beleza? Valeu, galera, tamo junto e se cuide, tá? Estamos no meio da pandemia, estamos no meio aí de um caos social total. E nos próximos vídeos nós vamos abordar isso também, mas se cuida, viu? Na medida do possível, nós precisamos, acima de tudo, nos cuidarmos. Tamo junto. Valeu!